Galera, vídeo de manutenção, vou passar um passo a passo aqui de você fazer testes nessas máquinas inversoras. Quem sabe até uma oportunidade de você fazer uma renda extra, você que já é técnico em eletrônica. Você que é novo por aqui, já fica logo esse convite de fazer parte da nossa família. A gente traz sempre conteúdos aqui relacionados ao mundo da eletrônica, com manutenções e dicas de reaproveitamento de materiais. Então galera, o equipamento já está aberto para a gente adiantar nossos testes. Ela já tinha passado por alguma outra eletrônica e, rapaz, pelo que eu tinha observado aqui nas soldas, não tinha feito nada, né? Se ele fez alguma medição, só foi de forma superficial. Mas eu vou passar para você o que foi que eu troquei, como foi que eu cheguei nesse resultado aqui, né? O que foi preciso para colocar essa belezinha para funcionar. A princípio, quando chega um equipamento que a gente não tem a ideia do que pode estar acontecendo com ele, além de um diagnóstico prévio dito pelo dono, a gente tem que fazer alguns testes. E esses testes que tem que ser feito, há de se tomar algum cuidado. Um deles, antes de mesmo de ligar na tomada, eu aconselho você sempre ter em mãos na sua bancada, caso você é uma pessoa que trabalha com eletrônica, você já sabe disso, mas caso você não tenha experiência, a lâmpada série é fundamental para a gente fazer testes em equipamentos que provavelmente ele pode ter algum curto. Porque na medida que você vai fazendo os testes com o equipamento ligado, depois de trocar algum outro componente, se ele tiver algum outro curto, vai estar dando defeito até mesmo nos componentes que você colocou. Eu vou afastar aqui só para mostrar para vocês aqui como é essa lâmpada aqui rapidinho. Aqui eu venho um cabo da rede, ó, o azul e o marrom. Vê só, aqui o azul passa direto, vem para a tomada, ó. Vem para um polo da tomada. O outro marrom tá indo para um lado desse disjuntor. E o outro que vai para a lâmpada vai para o outro polo da tomada. Nesse disjuntor eu coloco uma lâmpada em paralelo, porque quando eu faço o teste, eu deixo o disjuntor desligado. Então o disjuntor assim está ligado, assim ele está desligado, fazendo com que a lâmpada série esteja atuando, né? Servindo como tanto uma proteção e um sinalizador que há algum curto posteriormente. Quando eu me certifico que o aparelho, o problema já tenha solucionado, está em outra etapa, aí sim que o consumo está normal, aí sim eu vou ligar o disjuntor aqui, ó, e eu já aciono o funcionamento total do aparelho sem precisar estar trocando de tomada. Então eu fiz aqui dessa forma aqui solta, só para mostrar a simplicidade, né? Eu passei a observar o circuito, que a primeira avaliação que a gente tem que fazer é visual, antes mesmo de estar colocando o multímetro, né? Quando eu observei que não tinha nenhum componente danificado, aparentemente, os componentes estavam todos intactos, eu passei a observar se tinha alguma marca de algum lugar que estava aquecendo ou coisa parecida, também não encontrei. Aí sim eu passei a fazer alguns testes, porque não tinha nada visual para dar um ponto de partida, né? Quando você encontra alguma coisa que queimou ali, você vai começar pelo aquele setor. Nesse caso aqui, eu observei a energia da tomada. A gente observa que a energia da tomada vem desse ponto aqui, né? Que é a chave tomada, vai para a chave de liga e desliga. E aqui ela vem para a placa, diretamente para esses relés. Tem outras veias que vai para pontos específicos dos circuitos, que vai pegar essa energia, vai identificar que a energia chegou, e se tiver tudo normal no restante da máquina, você vai poder acionar ela vai ligar os relés aqui. Se caso essa energia chegou até aqui nesses relés, mas alguma coisa na máquina aqui posterior tá com problema, esses relés não vai fazer com que essa energia, que são esses caras aqui, não vai fazer com que essa energia passe para os demais componentes, evitando esse, digamos, essa queima em massa de mais componentes, né? Então, eu podendo observar o circuito, eu fui vendo aqui que os componentes que faziam ligação com o primeiro setor da máquina aqui, são esses caras aqui, que inclusive eles precisaram ser retirados um por um. São 4 IGBTs. A gente precisou tirar os IGBTs. Para tirar eles não é uma tarefa muito fácil, mas não é impossível. Você vai remover esses 4 parafusos para facilitar. Você vai tirar esses capacitores aqui também. E agora você pode desoldar aqui, né? Aquecendo os terminais dos transistores, sugando a solda com sugador. Você vai tirando um por um. Porque eu aconselho tirar os capacitores para não ficar mexendo muito nos capacitores aqui. Como eles são bem coladinhos aqui no radiador e o parafuso do IGBT pega nessa posição, você vai precisar tirar os capacitores. Então, tire os capacitores primeiro, desparafuse o radiador de calor e com sugador de calor e ferro de solda, você vai tirar os IGBTs.
Nesse caso, mas para descobrir se o IGBT está ruim, como é que faz? Vamos lá. O auxílio do teste, a gente vai estar fazendo algumas medições. Vocês observam que aqui eu tenho 3 terminais. Esses camaradas estão lá no radiador de calor, que é aqueles blocos de alumínio, assim, nesse ponto. Então, quando eu vou e meço esses terminais, olha, aqui tem 1, 2, 3, olha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. São 4 caras desse. Quando eu meço ele, ele não pode dar um curto, que nesse caso aqui ele está dando o curto. A gente vai medir, ó, tá dando uma resistência de 0 ohms. Aqui tá dando uma resistência também baixa. Vamos ver só, 1,2 ohms. Eu encontrei, para arredondar aqui, para a gente não ficar medindo todos, eu encontrei 3 em curto deles e um deles estava funcionando. A gente não vai fazer a substituição apenas de 3. Eu procurei um kit para ver se consegui os 4, para não ter diferença. Eu encontrei um kit no Mercado Livre que tinha 5 IGBT. Eu comprei, coloquei os 4, só sobrou esse aqui. Passei a fazer outros testes nos circuitos próximos, né? Tem um circuito integrado aqui, a gente consegue ver ele aqui, que aparentemente é quem chaveia todo esse circuito aqui, né? Que faz os IGBTs e os relés e tudo. E a gente tem esse controle aqui, que é um controle digital, que é o controle de corrente. Então, esse circuito aqui está ligado com a parte de potência, que é esse CI. Eu medi todos esses resistores aqui. Se vocês observarem, aqui tem resistores SMD, eles são pequenininhos, ó. Dentro dessa borracha, dessa proteção que eles colocam. Como a ponteira do teste é uma ponta bem fininha, eu não preciso remover essa borracha aqui. Eu vou medindo todos os resistores. Tem resistores de baixa impedância, tem alguns resistores um pouco altos. A gente vai medir todos, eu medi todos. Não tinha nenhum nessa máquina com defeito, mais nenhum. O único defeito que eu encontrei nela foi os 4 IGBT. Quando eu me certifiquei que não tinha mais nenhum componente em curto, ou aberto, ou em fuga, apresentando medidas imprecisas, então, quando tem alguma medida que está fora do comum, você retira o componente ali e você afere ele separado da placa. Não tinha. Inclusive as pontes de diodo também. Tem 2 em paralelo aqui, ó. Tem uma e outra embaixo dessa. A gente consegue visualizar os terminais dela aqui. Medi também, não estava com defeito. Aparentemente, só os IGBTs. Lâmpada série, cheguei com a lâmpada série e liguei a máquina. A máquina apresentou aqui o painel funcionando normal. Medi as tensões da saída. Deu 46 volts na saída dela. E testei com os eletrodos. Eu não vou, óbvio, testar. Eu não vou correr o risco de estragar minha câmera do meu telefone. Vê só o derretimento que teve aqui. Então ela voltou para o normal, né? Ela tá, aparentemente a máquina tá normal, sem ter afetado muitos componentes. Então os IGBTs foi os componentes que foram afetados. E o que foi que afetou os IGBTs? Aí agora a gente vai partir para algumas dicas que, por exemplo, galera, a primeira pergunta que eu fiz para o dono da máquina foi se ele já era um cara que ele tinha experiência, quanto tempo ele tinha comprado a máquina. Aí ele me disse que, pelo que eu vi, né, ele não tinha tanta experiência com a máquina e também tinha pouco tempo de comprada. Inclusive, ele até me relatou que disseram a ele que essas máquinas só aguentam trabalhar um pouquinho de tempo e parar para ela descansar lá, esfriar. Na verdade, galera, os cuidados que a gente tem que tomar quando a gente não tem muita prática, principalmente na qualidade dos eletrodos, porque isso aqui, galera, para derreter um eletrodo grosso como esse, é preciso uma máquina muito potente. E fica aquela briga, gruda, aí você solta, gruda, solta. Então, por mais que ela seja uma máquina inversora, é uma máquina mais eficiente, mas ela vai apresentar essas mesmas características de que está grudando o eletrodo no ferro. Então, é uma máquina para você que vai fazer pequenos reparos para chapas finas. Uma máquina que você vai usar em ferro grosso precisa ter uma corrente bem maior. Não é a tensão, galera, nesse caso, é a corrente. Esse aqui é um transformador, para dar de exemplo, de máquinas, que pode ser usado também em máquina de solda dessas outras convencionais. Esses caras são bem robustos. Só que a energia que sai aqui no alicate
é alternado. Então tem a galera que sabe fazer a retificação com os diodos, coloca capacitores. Se a galera quiser aí, a gente pode estar trazendo vídeos com esses transformadores aqui, que eu reaproveito eles de fonte automotiva. E também dá para fazer essas máquinas de solda mudando a ligação das bobinas aqui sem desmontar o transformador. A gente consegue fazer uma máquina que para pequenos reparos vai ficar bem interessante também para você ter aí, se você tiver a necessidade, caso, né? A gente vai estar trazendo, quem sabe, em um vídeo aí, deixe nos comentários se esse vídeo está ajudando, que a gente pode estar trazendo vídeos nesse sentido também. Então, os eletrodos, galera, eles causam bastante problema, principalmente para quem está iniciando. O que eu aconselho é comprar um eletrodo fino. Tem uns com a cor um pouco amarelinha, verdinha. Ele trabalha, derrete bem melhor e não tem muito o que se fazer quando a máquina tem pouca corrente. Você, no máximo, você vai melhorar aqui, trazendo uma boa energia aqui para a tomada, não deixar uma extensão muito grande. Se caso ela for muito grande, coloca um fio bem grosso, né, o máximo possível na extensão, porque aqui para pequenos reparos, óbvio, vai atender bastante, mas precisa da alimentação correta dela, usar os eletrodos específicos para ajudar, não forçar tanto e não precisar tá tendo que você desligue, aí liga, desliga, não. Então assim, você vai continuar trabalhando, fazendo seus reparos ali, contínuos, sem estar forçando a máquina. A máquina, ela é bem construída, a gente dá para ver aqui, é bem construída, não tem muita coisa, dá para trocar os componentes. Até inclusive esse CI aqui, eu pensei que ele tava raspado o número e ele não tava. Eu tirei a tinta que tava em cima para verificar o número e não tava raspado. Esse vídeo tem um oferecimento todo especial desse camaradinho aqui, né, Finice. A gente ganhou alguns equipamentos aí pra gente tá fazendo alguns testes aí na bancada. E esses caras vêm surpreendendo bastante. Tem umas outras versões. Vou deixar aí o link de todos eles aí. Tem outros modelos de teste também. Inclusive eu separei esse aqui para mostrar para vocês. Deixei até um diodo Zen aqui. Olha que show, galera. A gente consegue ter a aferição da tensão do diodo Zen. Você coloca, seleciona a chave de Zen aqui e você coloca em teste. Eu já tinha deixado um diodo. Olha lá, 24,5 volts. Eu vou estar trazendo vídeo apresentando esse camarada em outros testes também na prática aí. Tem para você que trabalha com SMD, a gente também tem esse outro camarada aqui na forma de pinça, ó. Que show de bola, hein? Esse aqui também vem com a base para a gente colocar esse MD nessa nova versão. Uma durabilidade incrível. Eu tenho versões dele, dos primeiros que saíram, e ainda funciona. Então a gente foi presenteado com esses brindezinhos. Aqui ajuda bastante para você que já é um técnico experiente, para fazer testes em SMD na placa, diretamente na placa. Não só os componentes, mas mede uma série de outras coisas também. É um camarada bem interessante para você ter. É uma forma de você também estar contribuindo aqui com o nosso trabalho, né? O canal não é nada sem vocês aí do outro lado. Fica esse convite mais uma vez, para você fazer parte da nossa família. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Fica todos com Deus. Aquele abraço. Valeu, galera.